Foi chocolate. Um recadinho antes da prece. Tem uns minutinhos ainda, pode namorar. Para não buscar coisas. Boa noite a todos. Boa noite. Vocês estão vendo aqui a propaganda, né, do nosso aniversário, aniversário da casa, que vai fazer 78 anos. Um ano a mais do que eu só. Viu só? Então, vai ser no dia 14, aniversário da minha filha. Eu esqueci, entendeu? Apresentação às 10 horas, apresentação artística, com palestra musical, com Lirálcio, do Canal do Bem, da Web TV Espírita, das 10 às 11. Às 11 horas, apresentação artística, com palestra musical também, com J. Carlos, início das 11 às 12. Às 12 horas, almoço de confraternização do CEAL, cardápio, pernil assado, arroz, maionese, farofa, valor do convite, R$15. Tá bom, apresentação artística novamente, às 14 horas, com palestra musical, Daniel Cruz, início das 14 às 15. Às 15 horas, palestra com o expositor Américo Sucena, ele é bárbaro, não sei se o pessoal conhece. Tema: importância da casa espírita e da doutrina espírita, das 15 às 16. Às 16 horas, palestra musical novamente, com o Coral Espírita, Sementes do Evangelho, das 16 às 17. Comemoração, celebração de parabéns ao CEAL e agradecimento das 17 às 17h30, 50, encerramento do evento. Convidamos a todos, compareçam, prestigiem, tá? A casa merece. Vocês também, viu? Gostei daquela vez que vocês foram no jantar. Dançaram. Voltar sim. Hã? Deixa eu voltar sim. Vai ter em novembro outra vez. Todo ano tem. Tá bom, queridos? Qualquer coisa pode vir falar comigo ou com o Fábio, o Wagner. Eu vou fazer a prece ou quem quer fazer? Quer que eu faça a prece? Então vamos nos tranquilizando, vamos respirando profundamente e vamos elevando os nossos pensamentos no nosso Pai, que nos enviou Jesus para que pudéssemos assim ter um roteiro, um exemplo para melhorar o nosso espírito. Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade desta casa, com o mentor desse trabalho, dessa tarefa maravilhosa de cura, com os mentores da nossa amiga. E vamos assim, com o coração cheio de alegria por estarmos mais uma vez reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Vamos orando a oração que Ele nos ensinou há mais de 2000 anos. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como ele é feito em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como vamos perdoando aos nossos devedores. Mas não nos deixeis, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é Teu reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Graças a Deus. E vamos envolvendo então a nossa querida amiga Paula,
para que ela possa então nos transmitir a sua luz para todos nós e o seu conhecimento. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui para realizarmos nosso trabalho de propagação do Evangelho. Para que possamos iniciar, então, passamos a nossa prece de abertura. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por mais esta ocasião, onde estamos reunidos nesta casa de luz e misericórdia. Solicitamos o amparo dos teus irmãos mais elevados, que possam estar conosco quando fluidos e inspirações. Solicito a presença do mentor amigo que Eraso possa realizar o seu trabalho de instrução no Evangelho do amado Mestre Jesus, a tocar os nossos corações para que estejamos sempre caminhando de encontro a Ti. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos começar com a primeira música, Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 10. E assim nós trazemos vários trechos do Evangelho segundo o Espiritismo hoje. Vamos iniciar aqui, que Kardec traz para nós: perdoai para que Deus vos perdoe. Ele traz 3 trechos para falar sobre isso. Primeiro, Mateus 5, versículo 7. É um trecho lá das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Depois, Mateus 6, de 14 a 15. Ele fala: se perdoarem os homens, Deus perdoará suas ofensas, mas se não perdoarem aos homens, tampouco Deus vos perdoará as ofensas. E Mateus 18, versículos 15, 21 e 22. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o.
se ele te escutar, terá ganho teu irmão. E é bem neste trecho que Pedro faz aquela pergunta famosa: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Será 7 vezes? E ele diz: não te digo que até que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, com isso tudo, Kardec fala para nós sobre a misericórdia, que a misericórdia, ela é um complemento da doçura. E esta mesma misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Assim, Jesus nos ensina que a misericórdia, ela tem que ser utilizada por nós sem limites. Quando ele fala que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, sempre, todas as vezes que nós nos sentirmos ofendidos por alguém, nós devemos perdoar. Richard Simonetti fala que o mais adequado ainda é não estar ofendido por ninguém. Porque se nós nem mesmo nos ofendemos, nós não vamos precisar perdoar ninguém. Então, o correto é como os alcoólicos anônimos, né? O não ingerir o primeiro gole. Então, para nós, o correto é olharmos todas as pessoas com indulgência, olharmos todas as pessoas com igualdade, porque se eu sou uma pessoa falha, que piso na bola, e muitas vezes eu faço as coisas, não é nem por maldade, até por ignorância, sabe assim? Você ofendeu, falou alguma coisa que a pessoa se incomodou, mas poxa vida, eu não devia ter falado isso. Se eu faço, por que a outra pessoa também não pode fazer comigo? Então, quando eu começo a olhar para as pessoas nesta condição de todo mundo pode errar, e pode errar inclusive comigo, e eu não me ofendo com o que as pessoas fazem comigo, sabe assim quando você releva? Você fala, deixa pra lá. Mas nossa, a pessoa me humilhou na prisão, mas tudo bem, já foi também, ninguém nem percebeu nada, tá tudo tranquilo. Então quando eu vou relevando, eu não preciso perdoar ninguém, porque não chegou no coração. Eu já limpei aqui na mente. Então não chegou no coração, eu não preciso perdoar. Mas aí Kardec fala para nós que se acontecer que eu tenha me ofendido, eu preciso perdoar. Ele diz que existem 2 maneiras de perdoar. Uma maneira é grande, nobre, generosa. Esta forma de perdoar que a pessoa, ela aceita o outro, aceita o que o outro tenha feito, ele lança um véu sobre o passado e ele coloca uma situação que é delicada diante daquela ofensa, porque ele trata com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade daquele que ofendeu, mesmo quando ele sabe que a culpa foi inteiramente daquela pessoa. Então, você está se sentindo dolorido, sim. A pessoa te ofendeu, sim. A pessoa pisou na bola, sim. Você sabe que ele foi errado, mas você fala, cara, não adianta ficar remoendo. Alguém vai ter que quebrar esse elo aqui ruim. Então você fala, eu lanço um véu sobre o passado, morreu o assunto, deixa quieto, a gente parte daqui pra frente. Sabe assim, não vamos ficar remoendo? Mas e aí, precisa chegar, me perdoa. Não, olha pra ela e fala, bom dia. Né? Bom dia, né? Boa noite. Boa noite. E tá tudo certo. Olha, posso te ajudar? Né? Você precisa de alguma coisa? Então, com isso, já tá deixando claro que as minhas armas já estão lá fora. Já quebrou. Eu já não vejo, estamos de boa nós duas. Então, é assim, não precisa remoer, não precisa tocar no assunto. Estamos de boa. E aí a gente prossegue daqui. Agora, a segunda maneira é quando o ofendido, ele impõe condições humilhantes para aquela pessoa. Ele estende a mão, mas por uma questão de ostentação. Então, Kardec diz, olha, se torna impossível uma reconciliação sincera, porque está na cara que isso daí é para chamar a atenção das pessoas, para falar, mas ele é generoso, ele é o bom. Então, isso está envolvendo o orgulho. Então, dependendo da forma que essa pessoa aparece, então vamos dizer assim que houve uma briga familiar, né? Dentro da família, 2 pessoas brigaram, se agrediram muito, e aí ele fala assim, olha, já que eu aqui sigo o Mestre Jesus,
eu sou uma pessoa espiritualizada, sabe, gente? Então, como eu sou uma pessoa muito desenvolvida na minha moral, eu vou te desculpar diante de você. É verdade, você nem me pediu desculpas e nem veio aqui falar comigo, mas gente, eu sei o quanto ela é, né, infantil. Então, tá tudo certo, eu te desculpo, tá bom? A gente vai ficar na paz porque eu sou uma pessoa muito evoluída. E aí, tá parecendo que tem alguma sinceridade nisso? Então, nesse caso, ele fala assim, olha, é impossível uma reconciliação sincera, porque tá na cara que isso tá vindo com ostentação, com soberba, com muito orgulho. Olá! E aí, dessa forma, essa pessoa não vai conseguir neutralizar tudo aquilo que ela estava sentindo. Por isso ele fala, é impossível essa reconciliação. Inclusive ele fala assim, em toda contenda, aquele que se mostrar mais conciliador, com mais desinteresse, eu estou deixando para trás, porque para que eu vou ficar remoendo, sentindo essa coisa ruim dentro de mim? Então beleza, eu não estou interessada em nada, eu não desejo que ela faça nada para mim, mas eu quero me livrar desse sentimento ruim que eu estou carregando. Então por isso eu lancei um véu sobre o passado e eu estou passando, é daqui para frente nós duas. Então desta forma é um ato de caridade. O perdão se torna uma libertação para estas pessoas. E fala assim que essa pessoa, quando assume essa posição, acaba ganhando a simpatia diante daqueles que estão observando. Porque fala assim, poxa vida, realmente, o outro pisou na bola, mas ele deixou passar, ó. Como que tá seguindo, ó? Tranquilo? E aí? Tá tranquilo? É, tá tranquilo. A gente segue. Então, desta forma, o que é que a gente vai perceber? E aí a gente vai falar isso aqui na frente, já na próxima etapa. Que este sentimento, ele é de fundamental importância para seguirmos as nossas vidas. Deixa eu pegar lá, que aí eu já faço um gancho bem legalzinho, ó. Finalizei essa parte, e aí ele vai falar aqui, ó, sobre a prática do perdão, que tem efeito moral e material. Então é disso que eu vou falar agora. Porque aí o mentor está falando assim, presta atenção, tá? E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Quem aqui já ficou muito magoado com alguém? Ah, ficou mais fácil, tá todo... O quê? Você também gostou? Como assim? É, então, bom, ficou fácil. O seu pequeno não levantou a mão não, né? Ele levantou a mão. Você também já ficou muito magoado com alguém? Então tá, então todo mundo vai falar a mesma linguagem. Quando nós sentimos essa mágoa, porque alguém nos fez sofrer, alguém nos ofendeu, alguém nos prejudicou de alguma maneira, o sentimento não é ruim, não é muito ruim. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar, mas é uma coisa que parece que está moendo a gente, angústia. Vai espremendo o nosso coração, parece, não é? E a mente não fica presa naquela situação? E aí você tenta pensar em outra coisa e parece que não dá certo. Você volta assim, é um looping, né? Você, beleza, os desencarnados também passam por isso e com eles é muito mais intenso, porque eles realmente revivem. Nós estando presos na matéria, nós temos outros atrativos e eles ficam só nisso. É um looping mesmo, é. Então, o mentor está falando, esse sentimento, ele acaba trabalhando na parte material, o efeito material do corpo físico, material físico, porque nós acabamos produzindo tantas toxinas que vão obstruindo os nossos canais energéticos, gerando ao longo do tempo doenças. Então, o correto é assim, ó, eu me ressenti aqui, chegou no meu coração, doeu em mim, mas se esforça para se libertar o quanto antes. Boa, tia. Isso. O sentimento que se guarda e não coloca para fora desse cara, já foi comprovado, né? Exatamente. De uma mágoa, Isso. O câncer, muita gente já falou, cientistas, pesquisadores e médicos, os terapeutas de forma geral falam muito disso, que os cânceres são mágoas reprimidas, são assuntos muito mal resolvidos que as pessoas não conseguiram se libertar, então vão bloqueando esses canais de energia e fazem virar doenças
gravíssimas a ponto da pessoa não conseguir mais reverter. Então o ideal é assim, eu me ressenti hoje e eu já busquei a prece, eu estou vibrando, eu estou pedindo para Deus neutralizar, para que eu possa me libertar dessa situação. Durante o mês de agosto a gente trabalhou com a palestra dos pais, né, o grupo, e nosso objetivo era fazer com que as pessoas se lembrassem dos pais e se libertassem das mágoas que tinham dos seus pais. Porque olha só que estranho, muita gente guarda mágoas e ressentimentos dos seus pais, de forma que não perdoam alguma coisa que aconteceu ali no ambiente doméstico. Aí em alguma palestra você lembra, falou, mas e as mães? As mães também, só que hoje era para os pais, poxa. Mas as mães também. Então, de forma geral, o ambiente familiar, a gente sabe que é onde traz para nós aqueles elos, onde nós tivemos referência no passado de agressões e de duelos e de ódio, e por isso que nós estamos vindo no mesmo ambiente familiar, justamente para fazer nascer esse amor. Então, é natural que aconteça toda essa situação de mágoas e ressentimentos, muito natural. Hoje eu recebi uma moça lá no consultório, ela e a mãe já perceberam que a convivência delas é insuportável, insustentável. Então essa mãe, a filha saiu de casa aos 14 anos, foi morar com o pai porque elas não conseguiam nem se olhar. Hoje eu acho que ela já deve estar com uns 24 anos, elas se aturam por causa da pequenininha que é a netinha. E Deus é tão sábio que enviou este espírito que elas amam, para que elas estejam unidas através desta menina. É linda a história delas. Elas são espíritas também, têm consciência de tudo isso que a gente está conversando aqui, mas mesmo de forma consciente, elas se estranham o tempo todo. Elas não conseguem ficar muito tempo juntas, de tão forte que é esta sensação. Então parece bobagem o que a gente estava, negocinho à toa. Não, não é um negocinho, é para esganar. É uma coisa gravíssima, de você olhar e fica com sangue nos olhos, como dizem, né? Parece que não é nem você. Então é gravíssimo. Então daí a necessidade de perdão, e por isso que Jesus falou, perdoai 70 vezes 7, porque imagina, nesta existência, quantas vezes não vai precisar perdoar? Parece que tudo que fala está indo em direção um do outro como uma flecha, sempre para atacar, sempre para ferir. Então precisa disso. A parte moral, nós falamos a parte física. A parte moral está relacionado aos nossos mais profundos sentimentos. Então, ressentimento, mágoa, que neutraliza as nossas qualidades. Porque se eu estou sentindo pelo outro mágoa e ressentimento e eu não perdoo, como que eu vou poder desenvolver em mim a caridade diante dessa pessoa? Talvez seja impossível. Então eu preciso de alguma forma olhar diferente para essa pessoa para que eu possa reverter essa situação. De acordo com o que a gente está falando aqui, com o que o mentor está mostrando aqui, as pessoas que estão vinculadas aos trabalhos espirituais, então todos nós aqui que somos trabalhadores, isso também vai ser um entrave ao nosso desenvolvimento, porque este sentimento bom está sendo bloqueado por este ressentimento. A gente não vai conseguir doar tudo que nós temos de melhor. Pode ser que os nossos trabalhos, eles não sejam bem executados, bem desenvolvidos. Vou dar um exemplo pessoal. Anos atrás, eu e meu irmão, meu único irmão, nós tivemos uma grave discussão. Eu estava grávida da Agnes e ele me expulsou da casa dos nossos pais. E minha mãe ficou do lado dele. Mas tudo bem, eu falei assim, basta brigar com o irmão, já não vou brigar também com a minha mãe. Nós ficamos brigados por 2 anos. Eu estava grávida da Agnes, ele só voltou a falar comigo quando a Agnes já tinha 2 anos. Mas aí a questão, eu já estava trabalhando com as palestras. Impressionante, a palestra do perdão, toda semana eu tinha que dar. Eu chegava a comentar, eu falava assim, não estou acreditando que eu vou ter que dar de novo a palestra do perdão. Aí como é que você fala de perdão se você não perdoou? Olha a coisa grave. Eu não conseguia naquela época perdoar meu irmão, porque eu estava me sentindo muito ofendida, porque eu sou de carne e osso, né?
Então eu estava muito ofendida, muito magoada, e eu não conseguia trabalhar naturalmente, eu não conseguia me expressar naturalmente. Então isso estava me atrapalhando nos meus trabalhos espirituais. Conversei com Deus, orei, falei com o mentor, por favor me ajuda. Minha mãe estava muito entristecida porque a gente não se encontrava. Então se tivesse alguma festinha, alguma comemoração, eu ia de manhã e ele à noite, que era para não se encontrar de jeito nenhum. Até que um belo dia eu falei, meu Deus, eu preciso me esforçar e olhar para ele de uma forma diferente. Foi aos poucos, tá? Aí minha mãe falou assim, agora vai ter que sentar e conversar. Eu falei, melhor não, porque senão a gente vai reviver tudo de novo. E eu e meu irmão, nós temos uma rixa muito grande do passado. Eu sou a água, meu irmão é o vinho. Nós somos completamente diferentes. Tudo é motivo da gente brigar. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, vamos tentar assim? Não vamos entrar em assuntos polêmicos, vamos ficar pertinho, mas é só o necessário. Ele percebeu. Aí eu falei, irmão, eu vou fazer o meu melhor. Aí ele falou, eu também vou fazer o meu melhor. Eu falei, por nossos pais, ele só tem nós dois. Aí ele falou, tá bom, choramos, nos abraçamos. Aí ele ainda falou assim, você me perdoa? Eu falei, nossa, nem tem mais nada que perdoar, já não vamos lembrar mais disso, ficou no passado. Falei, vamos lançar um véu sobre o passado. Ficou lá no passado. Mas eu sinto que eu piso em ovos com meu irmão. Eu consigo conversar bem com você, mas com ele eu piso em ovos. E eu ainda estou mantendo esta postura, então já são 10 anos que nós estamos convivendo pacificamente. Quando a minha mãe passou por problemas graves de saúde, nós nos ligamos muitíssimo. Então vejam como Deus faz tudo de uma forma muito perfeita, porque eu sentia que só Ele entendia a minha dor. Porque é a minha mãe, a mãe dele, só ele conseguia sentir o que eu sentia. Então hoje eu acredito que o nosso sentimento já é outro. Já é um sentimento de união, de paz e de amor que nasceu através pelos nossos pais. Então eu falo, pode mudar. O que você sente pela outra pessoa vai mudar, mas precisa de esforço da nossa parte. Alguém precisa falar, não dá para viver assim, está me atrapalhando de verdade, no fundo do coração, diante dos meus trabalhos espirituais, com a minha família, com todo mundo, porque é um peso que te amarra. Você não consegue ficar à vontade para fazer mais nada. Então precisa de esforço para limpar tudo isso, neutralizar e olhar para o outro com o mínimo de atenção e delicadeza. Falar assim, a gente é parecido, porque a gente pisou na bola, pisei na bola, você também pisou comigo, tá tudo certo. Nós erramos. Então vamos seguir daqui para frente. E deu super certo, graças a Deus. E eu não quero nunca mais brigar com meu irmão. Nunca mais. Jesus. E aí a gente segue aqui, ó, porque aí ele traz um trechinho importante que tem a ver com isso que eu estou falando. Mateus 5, versículos 25 e 26. Reconcilia-te com seu adversário enquanto está a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e este ao ministro, e você não seja mandado para a cadeia. Em verdade vos digo, não sairá de lá enquanto não pagar o último centil. Então, enquanto está a caminho com ele, enquanto estão encarnados, é muito mais fácil, porque ele vai falar para nós que a morte não nos livra dos nossos inimigos. De repente você fala assim, morreu essa praga, finalmente, agora eu não preciso mais olhar para a cara dele, acabou, zerou o assunto. Nada disso. Porque aí o que eles fazem? Os espíritos vingativos preferem que estejamos encarnados, ou seja, presos no corpo físico, para que possam nos atormentar nos nossos interesses e nas nossas afeições, porque eles vão pegar através dos nossos pensamentos, sabendo de tudo que se passa. E aí Kardec justifica isso tudo como a maioria dos casos de obsessão, subjugação e até possessão, que é um termo que eles utilizavam. E aí ele diz, esta pessoa, o obsidiado, ele é vítima desta influência já de existências anteriores, não é de agora. Então é o que eu estou falando aqui do meu irmão. Vocês acham que é de agora? Que a gente se olha com raiva? Aquela mãe e aquela filha é de agora, que estão se olhando com essa raiva toda? Não é de agora. Então tudo que a pessoa falar vai te afetar e vai te atacar. Mas ainda assim é importante eliminar tudo isso agora. Seguindo aqui meu roteiro, ele fala, nós devemos reparar os erros contra o próximo e perdoar os nossos inimigos.
É aquela situação. Eu preciso me arrepender do auto, diz que são 3, né? Eu me arrependo, eu me converto ao Senhor, mas eu preciso reparar o ato falho. Eu preciso, de alguma forma, fazer um benefício a esta pessoa. Se esta pessoa não estiver mais encarnada, você faz a um irmão que esteja necessitando daquilo que ele necessitaria. Você transfere para outra pessoa. Mas é importante você reparar o erro de alguma maneira. E sempre tentar fazer isso enquanto a pessoa está encarnada. Porque é muito mais fácil. Foi o que eu e meu irmão fizemos e deu super certo, graças a Deus. Precisa fazer agora. Porque daí, aquele que veio de lá como inimigo, está aqui como inimigo, você consegue reverter toda esta situação e de um inimigo você passa a tê-lo como um amigo nesta e em outras existências. E dá para acontecer isso. Dá para buscar no outro o amparo, a assistência, o auxílio, tudo que você precisa como um elo. Que você fala assim, olha, e realmente, porque ó, o pai não está doente agora de novo, e em quem que eu me agarro, gente? No meu irmão. E ele realmente, e olha só, no que eu não conseguia ver qualidades no menino, agora eu falei, né? Ele é maravilhoso. Porque ele trata dos nossos, tratou da mãe, trata do meu pai. O meu pai faz ele de gato e sapato, gente, vocês acreditam? Está sendo gravado isso que eu estou falando? Meu pai vai assistir. Já pensou? O meu pai faz o menino de gato e sapato. E tudo ele abaixa a cabeça pro pai. Eu ainda falo, pai, assim não dá. O meu irmão, não. Faz tudo o que meu pai quer. Então eu vou falar que ele é uma pessoa maravilhosa. E com isso, acabou nascendo uma admiração minha por ele. Então é isso que a gente tem que fazer. Observa bem essa pessoa. Verifica quais são os pontos positivos que com certeza essa pessoa vai ter. E pode nascer uma admiração e dali reverte tudo. O Júlio tá me olhando meio assim, não sei se é verdade. Refletindo, né, tio? Vai dar certo, viu, tio? Vai dar super certo. E aí ele diz, Deus não deixa quem perdoou ser vítima de vingança. Porque lá no início nós não falamos assim, perdoe os homens para que Deus vos perdoe os pecados. Mas se você não perdoar aos homens, tampouco Deus vos perdoará os pecados. Então é nessa parte aqui que vai entrar. Se nós não perdoamos, nós podemos inclusive ser vítimas da obsessão. Mas Deus não vai permitir que alguém seja vítima se essa pessoa já se libertou através do perdão. Não, olha, mas eu já perdoei. Eu estou com o coração limpo, eu estou tocando a minha vida. Ah, Paula, mas o outro não te perdoou. O perdão saiu de mim, mas dele para você não teve perdão. Tudo bem, mas é uma questão pessoal. É cada um com o seu sentimento, cada um no seu mundo íntimo. O perdão saiu de mim, mas dele não saiu, então eu não vou ser vítima de obsessão. Deus não permite, porque eu já perdoei. Teve um trecho aqui que eu comi, e que é importante, que ele fala assim, Deus permite essa obsessão para punir do mal que fez, ou se não fez o mal, porque faltou com indulgência e caridade, deixando de perdoar. Então é assim que funciona. Mas se você perdoa, você não vai ser vítima. Aí ele diz, reconciliar-se para apaziguar discórdias durante a existência atual e evitar que isso se perpetue. Então, o que nós estamos falando? E novamente, eu pergunto, esta pessoa que te causou mágoas e ressentimento, a menina aí levantou a mão, o pequenininho levantou a mão, que eu perguntei assim, quem aqui já sentiu mágoas ou ressentimentos de outra pessoa, levante a mão. Quase todo mundo levantou. Agora eu pergunto, você já se libertou desta mágoa e deste ressentimento? Você soube perdoar? Agora eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu já me manifestei aqui. Já disse, olha, eu, graças a Deus, perdoei, tá tudo zerado, tá tudo bem. Pensem, vocês já se libertaram? Vocês já conseguiram perdoar? Tá tudo zerado? Você já se sente livre? Você já se sente em paz? Tá tudo bem entre você e essa pessoa? Seja ela encarnada ou desencarnada. E aí a gente continua aqui com a próxima música.
dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus. Caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E nós seguimos com o sacrifício mais agradável a Deus. Está contido em Mateus 5, 23 e 24. Quando apresentar a tua oferta diante do altar, se lembrar que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e entrega a tua oferta ao Senhor. E aí, com isso, ele fala que o sacrifício mais agradável a Deus é o dos próprios ressentimentos. Eu acho lindo demais esse trecho, porque é nós estarmos dispostos a sacrificar todos esses sentimentos nocivos para estarmos bem o suficiente para nos entregarmos a Deus. Então, ele continua aqui dizendo que, antes de se apresentar para ser perdoado, nós devemos perdoar. E ainda diz que se nós cometemos uma injustiça contra alguém, nós devemos reparar este mal que nós fizemos. Só então a oferta será agradável, porque será proveniente de um coração puro, livre de quaisquer maus pensamentos e maus sentimentos. Ele diz que naquela época de Jesus, os judeus ofertavam sacrifícios materiais. Quem está acompanhando a série do The Chosen, está vendo, está acompanhando. Eu não consigo finalizar agora, porque eu sei que ele vai ser crucificado. Mas enfim, você está na quarta? Lá na quinta temporada, eles estão mostrando lá na parte da Páscoa, onde eles buscavam todos aqueles animais para oferecerem sacrifício, em decorrência dos pecados que eles cometeram. Até eles comentam, olha, está sentindo o cheiro de sangue, o cheiro de carne queimada aqui em toda a cidade. Então, naquela época, era comum fazer esses sacrifícios materiais. Mas os judeus abandonaram esta prática e eles já não faziam as suas ofertas materiais. Então, a partir destes cristãos, as ofertas são relacionadas à alma. Eles espiritualizaram este sacrifício e o cristão entrega a sua alma para Deus e deve apresentá-la purificada. Então é por isso que ele fala, olha, quando você for entrar no templo, e a gente vai imaginar aqui como um templo, tá bom? Todas as casas religiosas aqui têm este significado de templo. Quando você adentrar o templo, você deve deixar do lado de fora
todos estes maus pensamentos, estes maus sentimentos. Mas o mais adequado é o quê? Você entrar com esta alma realmente purificada. Então, se você está com algum assunto mal resolvido, por isso que ele falou, deixa a sua oferta, vai resolver e depois você volta, porque senão a sua oferta não vai ter validade. Então você primeiro resolve lá, você perdoa, você pede perdão, depois você vem aqui, aí você consegue fazer a sua oferta para Deus, porque o seu coração vai estar limpo e você vai se entregar completamente, que foi o que eu falei. Como é que eu posso fazer uma palestra do perdão se eu não estou sabendo perdoar? Se o meu coração está escurecido de tanta mágoa, eu não consigo trabalhar direito. Eu falei, eu preciso perdoar, porque eu estava sentindo que era falso o que eu estava propagando. Eu falei, então eu preciso limpar o meu coração. Mas eu levei 2 anos para fazer isso, gente. Então não tem ninguém aqui falando que é fácil. Não tem. Às vezes levam vidas para perdoar. Então, graças a Deus eu consegui, mas levou 2 anos eu consegui olhar para o meu irmão direitinho. Então aí ele, opa, vai lá. A gente está tratando no nível individual, perdão, o mecanismo da família como um processo de resgate, né? Já foi colocado como brilhantismo. Mas existe a possibilidade desse perdão se dar de uma forma coletiva? Assim, pergunto especificamente sobre a questão da Palestina. Eu acredito. Porque aquele massacre está sendo patrocinado, não só tolerado, mas patrocinado por outros. E isso parece que não tem fim. E até os judeus se apropriam do termo semita, que os palestinos são tão semitas quanto os israelenses. Até isso se apropriam. E eu não sei qual que vai ser a solução disso. Se não me falha a memória, um grande orador espírita traz a notícia que Chico Xavier reencarnaria naquela região para tentar resolver, porque Isaac Rabin e Yasser Arafat, grandes líderes, não conseguiram. Essa é uma questão recorrente minha, porque eu não consigo entender a crueldade tamanha e o patrocínio de grandes nações, Estados Unidos, Alemanha, por causa de trilhões de metros cúbicos de gás natural que alimentaria a Alemanha. Né? Então, eu não sei como é que se daria essa solução em termos do termo, aproveitando o gancho do tema perdão. Isso. Na verdade, o que a gente comenta que sempre tem sofrimentos coletivos, desencarnes coletivos, são grupos de espíritos que formam grandes famílias. E todos pensam da mesma forma, e todos desejam as mesmas coisas. Então faz todo sentido que estejam envolvidos em grandes batalhas todos juntos. São milênios. São milênios. Porque enquanto estiverem mantendo os mesmos pensamentos materiais, voltados a egoísmo, ambição, e muitas vezes a sede de vingança, segundo o mentor, porque toma lá da cá, toma lá da cá, e não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Então, por que a gente fala que o Evangelho seria o ponto inicial para a iluminação de todo o planeta Terra? Por causa disso, porque se realmente nós fizéssemos o que Jesus pediu, perdoar 70 vezes 7, daria certo. Mas só que as pessoas não conseguem. Por quê? A gente estava falando do egoísmo aqui segunda-feira, quem estava, não é? Foi aqui que a gente falou do egoísmo, porque eu estou me perdendo completamente. Não. Foi em outra casa, gente. Tudo bem, não tem problema. Nós falamos de egoísmo. E aí tudo nasce do egoísmo, não é assim? Todos os nossos desejos mais pungentes, tudo que nós temos satisfação, tudo que é só meu, é só para mim, tudo nasce do egoísmo. Então, enquanto o homem estiver muito envolvido apenas no que diz respeito a si mesmo, vai continuar desse jeito. Mas eu creio que da mesma forma, eu não estava falando aqui da mãe e a filha, que nasceu aquela pequenininha entre as duas para unir. Tem enxertias, né? Eu acredito que Deus... Recíprocas, né? Deus age. Deus sempre vai agir. Só que são necessários para que todos aprendam diante daquelas situações desastrosas, calamitosas. Então isso é necessário, é permitido, porque é necessário para o nosso aprendizado. Mas eu acredito sim, que Deus toma uma providência e os espíritos de luz agem, porque sempre existe luz nas trevas. Então acredito que uma hora isso vai acabar. Mas só mais uma observação, é incrível como as forças intelectuais e morais elas são díspares, né? Porque é um povo inteligentíssimo, né? Já degradado. E a parte moral? A moral massacra aqui no Rio. Planeta Terra, né? A tristeza. Mas planeta de expiação nós estamos, né?
Então, que chance que tem uma criança que nasceu, não é só em Gaza, naquela região, massacre, eu falei para você que eu vivi lá no pé, eu vim no pé. Que chance que tem uma criancinha de 2 anos, o espírito que veio, estava crescer e melhorar para ele poder desencarnar de novo melhor. Que chance que tem essa criança se ela é esmagada com 1 ano de idade, com 3 anos de idade? Mas foi o que o senhor falou, exatamente por causa da expiação. Ele está ali expiando alguma coisa que ele fez em outra existência. Então, ainda assim, nós encontramos a justiça de Deus. Se nós tivéssemos condições de examinar tudo do ponto de vista espiritual, né, como um livro de romance espírita, que a gente consegue compreender, mas foi por isso que aconteceu isso com ela, porque na outra vida ela fez tal coisa, então agora eu entendi. Então não existem vítimas, também não existem algozes, mas existem pessoas que estão expiando o próprio mal que realizaram aqui mesmo no planeta Terra, junto com aquele grupo. Então foi o que ele falou da coletividade, de grupos que estão se enfrentando há milênios. Então, essas crianças, elas não são pobrezinhas, são espíritos imortais que vêm naquela situação para um aprendizado importante. É que a gente está olhando tudo do ponto de vista só material. Amplia a sua visão e verifica que só o corpo físico está morrendo. E o que fica para ele é um grande aprendizado através da dor e do sofrimento, e aí a gente vai aceitar. Mas não por isso vamos olhar tudo com olhares frios. Não, nesse momento entra a nossa força de oração, que também é caridade, enviando fluidos, enviando vibrações positivas para que rapidamente isso tudo seja controlado. Agora não sabemos quanto tempo. Talvez. Só uma perguntinha. Ele bem definiu, que aquilo é patrocinado. Genocídio é patrocinado pelo capitalismo, pelos poderosos. Sim. Como que a espiritualidade vê a chance desses poderosos? Então, mas é isso que eu estou falando para o senhor. A espiritualidade permite a lei de ação e reação. Então, não é a espiritualidade que envia, que traça o rumo disso tudo. A espiritualidade permite que cada um de nós esteja agindo através do seu livre-arbítrio. E nós vamos colher em decorrência do que nós mesmos fizemos. Então, fica claro isso. Ação e reação. Desculpa, só mais uma dúvida. Desculpa O aí. azul, por favor, pode subir, desculpe. Imagina. Desculpa levar para um lado mais ou menos político, mas é espiritual também. No contexto de regeneração, inovação planetária, etc. Pode dar. Esses grandes líderes poderiam já ter parado com isso. É isso. Provavelmente serão convidados a passar uma colônia de férias em Quiro, né? Planeta primitivo, para levar a inteligência para alguma coisa que preste. Isso, Provavelmente. eu acredito. Porque se vai regenerar o planeta, não vai caber mais esse tipo de massacre. Não. E aí com a regeneração saem todos, tudo depende da vontade de Deus para pôr um fim. Mas acredito eu que com certeza Deus sabe de todas as coisas e permite porque é fundamental que aconteça. Então, vou continuar aqui, Desculpa, gente. professora, acho que eu tomei Imagina. muito tempo. Que isso. Aqui faltava só um pouquinho, ó. Só para os pedacinhos. O argueiro e a trave. Mateus 7, de 3 a 5. Por que vê um argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no seu? Como diz, deixe-me tirar o argueiro do seu olho se está com a trave no seu. Hipócritas, tirem primeiramente a trave do seu olho para depois vir a tirar o argueiro que está no olho do irmão. E aí ele fala, um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o mal que existe em nós. E não é disso que a gente está falando aqui em relação ao perdão? Que se eu percebo que eu peco, que eu falho, que eu piso na bola, que eu tenho 1001 defeitos, quando eu olho para o meu irmão, eu vou aceitar que ele também peca, pise na bola e tem muitos defeitos. Mas aí, Kardec fala, o mais adequado seria olharmos num espelho, sairmos, transportarmos-nos para fora daquela situação, olharmos de fora.
E aí a gente está aqui observando o que nós estamos fazendo no dia a dia. Então, de fora da situação, eu estou olhando o que eu estou fazendo. Aí eu penso, será que eu censuraria esta atitude em outra pessoa? Ou eu ia aprovar? Falar, olha, o que eu estou fazendo ali tá bacana. Ou, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Então, desta forma, eu posso saber que eu também tenho muitas falhas. Como é que eu posso só olhar o que o outro está fazendo? Ele ainda diz aqui para nós, que é o orgulho que leva o homem a dissimular os seus próprios defeitos morais e físicos. Defeitos que são contrários à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, quando nós somos realmente orgulhosos, a ponto de falar assim, ah, mas eu nunca faria aquilo. Imagina, ele fez porque ele é uma criatura detestável mesmo, porque eu realmente nunca faria um negócio desse. Mas será que não faria? Então nós não devemos julgar o outro, ficar observando as atitudes alheias, mas sim as nossas. Ele completa isso com um trechinho, não julguem para não serem julgados. João 8, versículos de 3 a 11, que é aquele trecho do atire, aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra, que é a mulher que foi pega em adultério. Então toda aquela situação de, olha, vamos então jogar pedras nela porque ela traiu o marido. E aí Jesus, atire a primeira pedra então quem nunca pecou, porque todos nós estamos pecando sempre. Ele fala, a indulgência é um dever, porque todos nós precisamos dela. E diz, nós não devemos julgar os outros desculpando tudo que nós fazemos. Nós não devemos condenar o que há nos outros e em nós tudo. Ai, mas não tinha outra, como fazer diferente. Então, eu sempre julgo, sempre condeno, mas em mim eu desculpo. Então ele diz, nós devemos ser severos com as nossas imperfeições. Buscarmos sempre a reforma íntima, analisando no final do dia, Santo Agostinho que pede, analisarmos no final do dia tudo o que nós fizemos, para realmente pensar, mas foi tudo certinho? Deu tudo certo? Eu pisei na bola com alguém? Será que dava para fazer coisa melhor? Porque amanhã é um novo dia, então amanhã eu vou me esforçar de novo. Enquanto eu estou só olhando o outro, eu perco o tempo olhando a vida dele, esqueço de cuidar da minha. Estou aqui corrigindo, mas você não fez tal coisa, você não... Por que você falou isso? Por que você vestiu essa roupa? Por que você... E eu? Peraí, mas aí eu faltei aqui com a minha reforma, porque eu estou cuidando da reforma alheia, né? Então eu tenho que cuidar de mim, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações. Ele cuida da vida dele. E eu estou aqui agindo na minha observação pessoal, para que eu me transforme numa pessoa cada vez melhor. E aí ele diz, a censura lançada sobre a conduta de alguém pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou então desacreditar a pessoa. Nesse caso é sinal de maledicência e maldade. Então quando é para reprimir o mal? Eu chego aqui para a Júlia e falo assim, não filha, narguile não. Ah, mas como assim? Não, porque narguile não vai fazer bem para a sua saúde, filha, narguile não. Então estou aqui falando na frente do pai, da irmã, né? Olha, narguile não, tá bom? Estou censurando e reprimindo, mas não é bom para ela que eu esteja reprimindo? Eu como mãe estou pensando na saúde dela, então estou falando, isso não. Outra coisa é eu chegar aqui e falar assim, ai, você viu a fulana? Você viu a fulana fumando narguilé? Você viu? Um absurdo, gente! E aquela mãe, nossa, aquela mãe não faz nada, ai meu Deus, não sabe atuar dentro de casa. E aí, gente, o que tem que ver? É para desacreditar a mãe da menina, a outra menina, todo mundo, a família inteira? Porque não faz sentido, eu não vou mudar a vida da família. Eu tenho que cuidar dessa família minha aqui, ó, das minhas filhas. Eu tenho tanta coisa para resolver aqui na vidinha delas, eu estou cuidando lá da vida do outro. Então, é essa diferença. Dá para ver que é maledicência, não dá? Pelo tom aqui que eu usei, fica bem claro que é maledicência e maldade. Outro trecho importante que ele fala aqui para nós, a autoridade da censura está ligada à autoridade moral. Espera só um pouquinho, Paulo. Tem mais alguém com ficha azul?
Só de 3 vezes, se não tiver, por favor. A autoridade da censura está ligada à autoridade moral. Então vamos dizer que eu falo assim para ela, não é para você fumar narguilé. E eu tô assim, ó. Não fuma. Eu tenho autoridade diante dela? Mas por que não tenho? Não tenho, eu sou mãe, gente. Não tenho autoridade? Não. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele fala aqui para nós, a consciência recusa o respeito e a submissão àquele que viola leis e princípios que deveria aplicar. Então, se eu estou querendo que as meninas sigam de determinada forma, eu tenho que utilizar os meus próprios exemplos. Que aí Kardec fala, é a autoridade legítima diante de Deus. Quando você usa esses exemplos para aplicar no bem. Então, se eu quiser falar, reprimir, censurar, eu posso e devo fazer isso dentro da minha casa. Porque eu estou realizando a minha missão como mãe. Então, eu não posso deixar que tudo flua da forma que elas quiserem, porque elas podem se perder a partir disso. Sem um controle, né? Sem ali alguém que esteja direcionando os passos delas. Eu preciso fazer isso. Mas lembrando que elas só vão respeitar e ter submissão diante desta minha censura se eu tiver moral para fazer isso. Se eu não tiver moral para fazer isso, nem adianta, porque elas vão fazer o que elas quiserem. Então, é o que a gente vê muito na sociedade hoje em dia, pais e mães que não têm. Às vezes separados, o próprio pai critica a mãe ou a mãe Nossa, critica o pai. perfeito. Faz Os sentido, filhos, né? Quer dizer, Faz sentido o que ele está falando. Dentro de uma casa, eu falo mal do ex. Aí na outra casa, o ex fala mal de mim. E a criança ali, ó, aí ela fala, quer saber também, vou pela coluna do meio. Não vou seguir nenhum nem outro. Então fica muito complicado isso daí. E aí dentro de tudo isso que nós falamos, eu vou utilizar como uma reflexão final aquele trechinho anterior. Que ele fala assim, mas como é que eu vou observar todos os erros, todas as falhas dos outros, né, que é o argueiro e a trave, mas eu não estou olhando dentro de mim? E aí a reflexão é essa, será que nos últimos tempos eu acabei fazendo isso? Será que está fácil para mim cuidar mais de mim, observar os meus pontos falhos, os meus deslizes e buscar esta conscientização da pessoa que eu preciso me tornar para que eu possa realmente ter bons relacionamentos sociais, para que eu possa desenvolver todas as minhas atividades no ambiente de trabalho material, no ambiente de trabalho espiritual, a partir de uma nova conduta, de uma nova postura? Ou será que eu nem me dei conta disso e eu fico falando do meu marido, coitado? Sempre ele. Inclusive essa palestra, não tem gente que fala isso? Inclusive essa palestra serviu para o meu marido. Por que que ele não veio aqui? Não, eu estou ótima. Mas o meu marido só pisa na bola, eu tinha que ter vindo para cá hoje. Eu já escutei uma mulher falando isso, gente. Não, e aí teve o outro que falou assim, porque eu sou muito espiritualizado. Mas a outra pessoa precisava estar aqui para ouvir isso. Então, até que ponto eu me coloco, eu me elevo e fico só ali apontando os erros alheios? Onde está a humildade? Então, que possamos realmente utilizar todos estes conceitos de Jesus. Hoje a gente falou bastante sobre perdão, sobre olhar para as pessoas de uma forma mais indulgente, com caridade, e que a gente possa realmente aproveitar estes ensinamentos para libertar o nosso coração de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, para que a gente possa seguir livre, né? Para fechar, o mentor está me lembrando de um trechinho que está em algum livro do Emmanuel, onde ele fala que quando nós não perdoamos, estes elos de ódio, de mágoa e ressentimento realmente perduram a morte, perduram existências, e nós vamos ficar sempre atraindo esta pessoa para o nosso convívio no planeta Terra, na espiritualidade, onde estaremos sempre nos afligindo. Então, o ideal é realmente quebrar estes elos através do perdão, para que um dia possa nascer o amor entre nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade para que possamos finalizar o trabalho. Nós vamos fazer a prece final e a musiquinha. Amado Senhor, nós agradecemos porque estamos todos envolvidos nos ensinamentos do amado Mestre Jesus,
que nos colocam diante da necessidade de melhorarmos, de avançarmos em reflexões estruturadas sobre nossa postura diante dos nossos irmãos. Sermos pessoas melhores, indulgentes e caridosas, perdoando tudo que nos tenham feito nesta vida ou em outras. Todos nós tenhamos a assistência dos amigos espirituais para nos colocarem diante destas imagens. Sejam lembranças de pessoas que nos causaram algum mal, algum sofrimento, e rogamos a Deus que tenhamos forças morais para eliminar todo sentimento nocivo. Que eles possam recolher estes fluidos balsâmicos e salutares, encaminhando a esta pessoa. E neste momento, que a paz possa surgir dentro de nós. Um primeiro passo para que o perdão se instale entre nós, fazendo com que nossa vida, neste plano ou em outro, seja muito mais tranquila e harmoniosa. Nós agradecemos ao mentor por mais este trabalho de luz. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os irmãos. Gratidão. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigada pela atenção de todos.